Pacioli estava em Florença porque em Pisa tinha praga. E era um pouco complicada essa situação porque as duas cidades estavam sempre lutando um com o outro. Está bem próxima. Hoje em dia, se você quer, você pode viajar de um para outro em quase meia hora. Mas ele ficou lá 6 anos. Enquanto ele estava lá, ele também estava dando aula em Bolonha, entre 1501 e 2. Então ele viajou para dar aula em outra cidade enquanto ele estava na Florença dando aula. E também ele estava viajando para San Sepulcro, fazendo obras pela convento franciscano lá. E ele não parou, ele estava indo daqui para lá, de lá para cá. Ele fez isso também, indo para São Sepulcro, quando ele estava em Milano. E, em fato, quando os franceses fizeram a invasão de Milano, Pacioli estava em São Sepulcro. Ele estava muito longe de Milano. Então, Pacioli ficou em Pisa, dando aula. Ele estava, todos esses, de Padua até Bolonha e esse tempo em Florença, pela Universidade de Pisa, estava dando aula no nível da universidade. E ele terminou em Florença em 1506 e viajou para Veneza, onde entre 1507 e 8 ele estava dando aula do nível da universidade. Não tinha universidade em Veneza naquele tempo, mas tinha tipo de escola que era de nível da universidade, mas não tinha bastantes professores. Então não estava considerada universidade, mas o nível de instrução era daquele nível. E quando ele estava lá em Veneza, ele estava preparando os próximos livros dele para ser publicado. Divina Proporzione saiu em 1509. Também uma versão do livro de Euclid, uma tradução de Euclid até italiano, também ele publicou. E também ele publicou uma versão em latino daquele livro. Na vida dele, ele também escreveu uns outros livros. De Veribus Quantitatis, foi um livro de jogos que ele escreveu quando ele estava em Milano. E nunca estava publicado durante a vida dele, mas estava publicada no século XX, por exemplo. E já tinha sido publicada bastante. E também escreveu um pequeno livro sobre xadrez. Esse livro estava sumido. Até alguém descobriu isso mais ou menos 10 anos atrás. E isso também estava publicado depois que estava descoberto. E um especialista no xadrez, quando fez uma examinação dos problemas de xadrez dentro desse livro, diz que Pacioli era um maestro de xadrez. Naquela época, o xadrez foi bem nova, essa versão de xadrez que a gente usa hoje em dia. Tinha desenvolvido só décadas antes que Pacioli escreveu aquela. E dizem que ele escreveu aquele livro depois que ele saiu de Milano, quando ele estava em Mantua, que é um pequeno parte, um estado, era um pequeno estado naquela época, ou cidade grande, pode ser meia descrição melhor. E entre Milano e a próxima trabalho dele. Mas ele saiu, como eu falei, foi para Veneza, saiu de Florença, foi para Veneza, deu aula e preparou os livros que eram publicados em 1509. Ele tinha gastado naquele tempo, ele tinha gastado 10 anos, 10 até 11 anos dando aula no nível da universidade. Mas em 1510 ele voltou e passou um ano, desde 1510 até 1511, em Perugia, onde ele começou mais ou menos a dar aula, e voltou para dar aula no nível de abaco.
De lá, achamos que ele voltou para São Sepulcro, e em 1514 até 1515, ele foi para Roma e deu aula lá na universidade, convidado pela Papa. Isso é mais ou menos a última coisa que a gente sabe dele, fora do fato que ele morreu 2 anos depois. Ele era líder de pensamento na área de matemática da idade dele. Ele ensinou Leonardo da Vinci, como eu falei, mas ele também ensinou Albrecht Dürer, que era um alemão muito bem conhecido, muito famoso na história do arte. E dizem que ele influenciou todos os artistas daquela época na Renascença. E se você olhar a lista de artistas daquela época, daquele período, você vai ver o impacto que Pacioli deve ter feito, porque o que ele fez foi que ele ensinou artistas em como coloca perspectiva nos quadros deles, como coloca coisa na distância que parecia real, como coloca um prédio onde as janelas e as entradas estavam de fundo correto nos olhos das pessoas, e como fazia uma coisa que era só um quadro, parecia que tinha uma distância enorme para trás, lá dentro. Isso foi o talento dele enorme. A contribuição dele pela arte, pela matemática. Ele inventou o sistema de letra, desenho de letra, que é famoso com pessoas que têm interesse na área. A parte dele, na vida dele, foi enorme. E também tem pessoas que dizem que por causa da suma dele, ele mudou o idioma italiano para frente. Porque ele foi uma das primeiras pessoas que imprimiram livros em italiano, e naquela época o italiano não estava bem organizado, ninguém soube como soletrar, etc, etc. E foi livros mesmo que deixou ao final como usa o idioma sair. Então ele está dado bem respeito por ter sido uma das primeiras pessoas que deu luz para pessoas em geral em como usa o idioma deles na maneira escrita. Mas o impacto dele é maior nas olhos dos contadores, é aquele capítulo sobre partidas dobradas. É verdade que fez um impacto grande, porque era publicado. O impacto, na verdade, foi porque os autores de livros de contabilidade depois Pacioli pegaram o texto dele e basearam os textos deles no texto de Pacioli. E foi os textos deles que todo mundo leu depois. O Pacioli, todos os livros dele tinham sido vendidos em 1540. Foi os livros que publicaram daquele ano e depois que deixou a partida dobrada passar muito mais, porque os livros que saíram depois eram somente sobre contabilidade. É muito mais barato do que o livro de Pacioli. Mas o livro de Pacioli saiu em Europa e tinha autores em Inglaterra, em Holanda, por exemplo, que copiaram o modelo de ensino de Pacioli. E isso também transmitiu a partida dobrada para o resto da Europa. Então, resumindo, foi porque o livro dele estava imprimido que ele tinha o impacto que ele tinha em nós, na área da contabilidade. E por isso a gente chama ele o pai da contabilidade.